queridas Lídias, que a paz do Senhor Jesus esteja com você e com toda a sua família. É com muito entusiasmo e satisfação que eu estou aqui mais uma vez, para gravar a segunda lição desse trimestre. E estou muito feliz de poder estar voltando depois de um período bem difícil, complicado que a gente passou e continua passando. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos sustentado e vamos que vamos. Bom, nesse primeiro trimestre nós estamos estudando o tema O Verdadeiro Pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo. E hoje estudaremos a lição de número 2 com o seguinte tema: a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. Na semana passada a gente estudou sobre a pessoa do Espírito Santo. Então vamos dar início à nossa aula. Antes de orar, eu quero louvar e agradecer a Deus pela vida de Osana, nossa superintendente da Escola Bíblica Dominical, por todo o trabalho e dedicação que ela tem realizado na obra do Senhor. Desejo, Osana, para você toda a sorte de bênção, que o Senhor continue te ajudando nas tuas dificuldades, que o Senhor continue te sustentando, que nós temos visto todo o teu esforço para que a obra do Senhor seja feita com excelência. Vou ler um texto que está na carta aos Hebreus, no capítulo 6 e no versículo 10, que diz assim: porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor, que para com o seu nome mostraste, enquanto serviste os santos e ainda servir. Então, Osana, receba o meu carinho e a minha admiração por você. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, quero louvar o teu nome, te agradecer por mais esta oportunidade. Te peço que continue nos abençoando, nos guardando, nos ajudando, que cada dia nós possamos desfrutar da presença do Espírito Santo, que de forma gloriosa atuou na nossa redenção. Te agradeço pela vida dos nossos pastores, pastor Gileade, os demais pastores. Te agradeço também pela vida de Osana. Te peço por cada professor, por cada Lídia, as nossas queridas Lídias, e por todo o ministério desta igreja da qual eu faço parte. Continue nos ajudando, nos abençoando, derramando das tuas ricas bênçãos sobre nossas vidas. É o que eu te peço em nome de Jesus. O texto áureo desta lição vai dizer o seguinte: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas e multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A verdade prática. A atuação do Espírito é contínua e dinâmica na igreja, na vida dos crentes, e os conduz desde a conversão até o final da jornada cristã. O comentarista da lição desse primeiro trimestre de 2021 é o pastor Ezequias Soares da Silva. Ele é presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo. Vamos lá à leitura bíblica que se encontra no livro de João, no capítulo 16, e dos versículos 7 ao 13. Versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for,
o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Glória a Deus. Então, o tema de hoje é a atuação do Espírito Santo no plano da redenção. A atuação do Espírito Santo no plano da redenção, ou seja, no plano da salvação da humanidade. Atuar é agir. Para saber como o Espírito Santo age no plano da redenção, precisamos saber o que é redenção. De acordo com o dicionarista Antônio Wise, redenção é ato ou efeito de redimir, resgate, auxílio ou proteção que livra de uma situação difícil, salvação. Então isso quer dizer que houve um plano de Deus para redimir o homem. O apóstolo Paulo diz que este plano foi elaborado antes mesmo da salvação do mundo. Em Efésios, no capítulo 1 e nos versículos de 3 a 7, o apóstolo vai dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui. Efésios 1, do 3 e 7. Agradeçamos ao Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois Ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia escolhido para sermos dele, por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa, por causa do seu amor por nós. Então a gente observa aí, né, o apóstolo falando que antes da fundação do mundo, Deus já havia preparado, né, esse plano, né, arquitetado esse plano de salvação para remir a humanidade. O apóstolo Pedro, ele também fala sobre isso. Vamos ver lá em 1 de Pedro, no capítulo 1 e nos versículos 18 a 20, que diz o seguinte: pois vocês sabem o preço que foi pago para livrá-los da vida inútil que herdaram dos seus antepassados. Esse preço não foi uma coisa que perde o seu valor, como o ouro ou a prata. Vocês foram libertados pelo precioso sangue de Cristo, que era como de um cordeiro sem defeito e sem mancha. Ele foi escolhido por Deus antes da criação do mundo e foi revelado nestes últimos tempos em benefício de vocês. A gente viu o apóstolo Paulo falando a respeito disso. Agora o apóstolo Pedro, né, falando também
que essa decisão de salvar o homem, ela foi tomada antes da fundação do mundo. E Pedro diz ainda que havia sido decidido qual seria o preço dessa salvação. Haveria o pagamento de um preço, por isso que é chamada de redenção. Mais um dos discípulos, mais um apóstolo, fala também a respeito do mesmo assunto. O apóstolo João, ele fala em Apocalipse, no capítulo 13 e no versículo 8. Olha o que o apóstolo João fala a respeito do plano redentor de Jesus Cristo. Apocalipse 13, 8. Todos os que vivem na terra o adorarão, menos aqueles que desde antes da criação do mundo têm o nome escrito no livro da vida, o qual pertence ao Cordeiro que foi morto. Então aqui a gente viu, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João falando a respeito da mesma coisa. E observe que João, ele mostra que a decisão de Jesus ter morrido por nós, derramado o seu sangue, pagando o preço pelos nossos pecados, havia sido tomada antes da fundação do mundo, só concordando com o que os outros apóstolos falaram. E qual é o papel do Espírito Santo neste plano redentor? É isto que vamos estudar hoje. O que o Espírito Santo fez e faz para que haja esta redenção da humanidade. Vamos lá para a introdução. Aprendemos na lição passada que o Espírito Santo... Aprendemos na lição passada quem é o Espírito Santo e agora vamos estudar sobre a ação do processo da salvação da humanidade e na edificação dos crentes. Jesus disse que não nos deixaria órfãos quando se referia ao Consolador que está nos crentes, quando se referia ao Consolador que está nos crentes. Vivemos essa experiência do Espírito no dia a dia. Então hoje a gente vai trabalhar com os tópicos e os seus subtópicos. O primeiro tópico da lição diz o seguinte: o Espírito Santo como promessa. O primeiro subtópico, a promessa messiânica. Segundo subtópico, na antiga aliança. O segundo tópico, o Espírito Santo consola e ensina. O primeiro subtópico do segundo tópico fala a respeito do Consolador, o Consolador. O segundo subtópico tem como o Espírito Santo como o ensinador. E o terceiro, o ajudador. O terceiro tópico fala: o Espírito Santo reprova e convence o mundo. O primeiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do pecado. Segundo, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. E o terceiro, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Então a gente vai fazer um comentário sobre os dois primeiros tópicos. Bem, em primeiro lugar precisamos saber que este plano foi estabelecido por Deus e sabemos que Deus é um só, mas ele subsiste em três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso a gente aprendeu na lição passada. O Espírito Santo, como Deus, fez parte dessa decisão que foi tomada pela Trindade. Você observa que o Espírito Santo já
participa do plano da redenção no planejamento. Desde o início, o Espírito Santo já participava desse plano maravilhoso. Na lição passada, nós vimos que são três pessoas distintas, mas iguais, em majestade, glória e poder. E cada uma divide as suas tarefas. Se é que a gente pode dizer assim, né? Eles planejam juntos a salvação, mas o Pai envia o Filho. A Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A gente viu o apóstolo João falando a respeito disso, né? Do amor que Deus tem pela humanidade, que entregou o seu único Filho para morrer, né? Para pagar o preço pelos nossos pecados e para nos levar de volta para Deus. Então a tarefa é do Pai nessa situação, podemos dizer assim, foi enviar o Filho. O Filho, por sua vez, se humaniza e, enquanto homem, derrama o seu sangue para pagar o preço da nossa redenção. Então o Filho se fez carne e morreu por nós. Aí a pergunta que não quer calar: e o Espírito Santo? O que ele fez? O Espírito Santo gera Jesus, né, no ventre de Maria, e o mesmo Espírito reveste Jesus de poder para exercer o seu ministério e mostrar que ele é o Messias para Israel. A gente vê naquela passagem de João que ele fala que quando João estava batizando no deserto, que ele viu Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele anunciou naquele momento para o povo de Israel que o Messias prometido havia chegado e que toda aquela promessa que Deus havia feito para Israel estava se cumprindo na pessoa de Jesus, né? O Redentor, o Salvador, o Libertador estava ali naquele momento, né, humanizado. E quando Jesus morre, ele é ressuscitado pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo está participando em todos os momentos, executando o plano de salvação. Segundo o subtópico do primeiro tópico, na antiga aliança, há uma diferença da atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. As últimas manifestações do Espírito Santo são conhecidas desde o Antigo Testamento e uma delas era a capacitação de pessoas para obras específicas, como a de profeta ou da liderança. Essas habilitações eram espirituais, profecias, revelações, milagres. Também aptidões individuais, artísticas e habilidade para a liderança militar e política. Então aqui a gente vai ver que existe uma diferença, né, na atuação do Espírito Santo antes e depois do Pentecoste. Antes do dilúvio, o Espírito Santo, ele falava com o homem através da consciência. É bem verdade que ele falava também através dos profetas. A gente tem um grande exemplo de Noé. A gente também tem o exemplo de Enoque, né, que pregou por muito tempo. Noé, segundo as Escrituras, ele pregou um período de 100 anos, né, que quando Deus fala com ele, chama ele tem 500 anos, né, e acontece toda aquela trajetória dele, toda aquela história, né, que a gente conhece. E quando
ele conclui, né, o que Deus havia planejado para que ele realizasse. Ele está com 600 anos, então a gente percebe que foram 100 anos de pregação, 100 anos ali que Deus usou, né, que o Espírito Santo usou Noé para falar com aquele povo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 1 no versículo 1, ele diz o seguinte: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Deus usou os profetas para falar com o povo, usou a consciência para falar com os homens. A pessoa divina que fala com o homem é o Espírito Santo. A gente tem uma história, um relato bíblico, né, a respeito de Caim, que Deus falava com Caim. Caim ouvia, né, tinha aquele certo diálogo ali com Deus. E a gente demorou para entender de que forma que Deus falava com Caim. E hoje a gente tem esse conhecimento de que Deus falava, né, que o Espírito Santo falava com o homem daquela época pela consciência. Aí lá na frente a gente vai ver que Deus ele começa a falar com o homem através dos profetas. Em Atos 28, 25 é dito o seguinte: e como ficaram entre si discordes, se despediram dizendo Paulo esta palavra: bem falou o Espírito Santo aos nossos pais pelo profeta Isaías. Então aqui você vê mais uma vez, né, o Espírito Santo, Paulo falando a respeito do Espírito Santo já na nova aliança. Note que era o Espírito Santo quem vinha ao profeta, e este, por estar em comunhão com Deus, servia-lhe como porta-voz ao povo. Deus trazia pelo Espírito Santo a mensagem para o profeta, e o profeta se encarregava de transmitir a mensagem para o povo. Mas isso era apenas uma visitação do Espírito Santo sobre o profeta. O Espírito Santo não morava, o Espírito Santo ele não habitava no profeta, ele apenas visitava, dando-lhe sonhos, visões que eram transmitidos ao povo, e depois o Espírito Santo saía do profeta. Aí a gente pergunta, por que que isso acontecia? Por que que o Espírito Santo nesse período ele não morava, não habitava no profeta? Porque a questão do pecado, o problema do pecado ainda não tinha sido resolvido, né? Então o homem, como fala as Escrituras, ele estava destituído da glória de Deus, e isso só vem mudar, né, essa situação depois que Jesus se entregou por nós na cruz. Então, por causa do pecado, o Espírito Santo não habitava no homem, ele só o visitava. Veja que o Espírito Santo começou a falar na consciência do homem depois da queda e do pecado, como diz Isaías 59, 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso povo. Essa é a parte A do versículo. Como eu falei, o Espírito Santo ele vinha, né, sobre o profeta por um certo período de tempo, entregava aquilo que Deus mandava, a mensagem, né, que era através de sonhos, através de visões, mas com exceção de Moisés, né, que Moisés, a Bíblia fala que Deus ele falava diretamente com ele e passava a mensagem para Moisés,
e Moisés transmitia ao povo. Isso a gente encontra em Números, no capítulo 12, Números 12, e no versículo 6. Olha o que fala aqui. Deus disse: agora escutem o que eu vou dizer. Quando há profeta entre vocês, eu apareço a eles em visão e falo com eles. Aí ele diz lá no versículo 7, com o meu servo Moisés é diferente, pois eu o coloquei como responsável por todo o meu povo. O versículo 8, pois eu falo com ele face a face. Ele até já viu a minha forma. Até aí essa parte B do versículo. Então, a gente vê que, com exceção do homem, né, antediluviano, Deus falava na consciência. E logo em seguida, através dos profetas, e com Moisés ele tinha essa forma de falar diferente, né? Deus passou a atuar pelo Espírito Santo, pela consciência, pelos profetas, até a vinda de Jesus. É o que o próprio Deus fala com Moisés em Deuteronômio, no capítulo 18 e no versículo 18. Diz assim: eis que suscitarei um profeta do meio de seus irmãos, como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Esse outro profeta que Deus está se referindo, que é igual a Moisés, é Jesus. Enquanto não viesse esse outro profeta de Deus, ele ia continuar falando através dos profetas que eram visitados pelo Espírito Santo. Mas em Jesus, o Espírito Santo pousou na sua plenitude, porque achou lugar pelo fato de Jesus não ter pecado. E Jesus, cheio do Espírito Santo, realizou o seu ministério na terra. Então você observa que o profeta era apenas visitado quando Deus queria falar com o povo. O profeta tinha comunhão com Deus, o profeta era um homem escolhido por Deus, e Deus usava ele, né, como porta-voz para anunciar a mensagem de Deus para o povo. Mas quando veio Jesus, o Espírito Santo encontrou lugar para pousar, porque Jesus não tinha pecado e o Espírito Santo pôde atuar na vida de Jesus, pousar, repousar, na sua totalidade. Ele passou a morar em Jesus, por causa que Jesus não tinha pecado. Olha o que Lucas diz a respeito disso. Lucas 4, no versículo 1, diz o seguinte: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então você observa já o Espírito Santo atuando na vida e no ministério de Jesus. Assim que Jesus foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo. Nele habitava a plenitude do Espírito Santo. E tudo que ele fez no seu ministério foi pelo Espírito Santo. Ele não usou da sua divindade para realizar o que ele realizou. Ele ensinou, pregou, fez prodígios, milagres, maravilhas, tudo pelo Espírito Santo. É por isso que ele disse que nós faríamos obras maiores que as dele, porque se ele fizesse as obras como Deus, não seria possível que nós fizéssemos também, né? Mas ele fez como um homem cheio do Espírito Santo.
depois do sacrifício de Jesus, da morte, né, no Calvário, ali na cruz, quando ele se entregou por todos os pecadores, a partir daquele momento, né, que ele resolveu essa questão do pecado, o Espírito Santo, ele passou a habitar no homem também. E é por isso que nós recebemos, né, como a Bíblia fala, nós somos o templo do Espírito Santo, porque quando Jesus tirou, lembra que o apóstolo João falou quando viu Jesus ali na beira do Rio Jordão? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele não apenas cobria, como no tempo, né, dos sacrifícios, lá no tempo que o povo de Israel vivia ali sacrificando animais. Então, Jesus, ele não apenas cobria o pecado, mas ele resolveu de uma vez por todas essa questão do pecado. Então, Jesus, ele tira o pecado do mundo, né? Então, a partir daí, esse mesmo Espírito que encheu Jesus, que através dele Jesus realizou de forma extraordinária o seu ministério, esse mesmo Espírito passou a habitar em todos aqueles que creem, né? João 14 diz assim, 14:16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, essa promessa, ela foi feita para nós. E a partir do momento que Jesus ele foi assunto aos céus, ele enviou, né, o Consolador. E essa promessa de que o Espírito Santo estará para sempre conosco, ela permanece fiel. Glória a Deus. Então, eu creio que ficou bastante claro, né, essa questão do Espírito Santo, de que forma o Espírito Santo ele atuou, né, no plano da redenção. No início, como eu falei, no antes do dilúvio, né, através da consciência, logo em seguida através dos profetas, depois por Cristo, né, como o apóstolo Paulo falou, que naqueles dias Deus falava com o povo diretamente pelo Filho, e nos dias de hoje, com a igreja, né, a igreja comprada e remida pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo, ele permanece atuando sobre a vida da igreja. Bom, a gente fez um resumo do primeiro e do segundo tópico, e a gente vai agora passar para o terceiro tópico. O Espírito Santo reprova e convence o mundo. Uma vez realizada a obra da redenção, o Espírito veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A salvação está à disposição de todos, mas há necessidade de alguém persuadir a humanidade. Esse alguém é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence o mundo do pecado. A ideia de o verbo convencer é persuadir. Isso é observado em outras passagens no Novo Testamento. É o Espírito Santo que convence ou persuade o mundo do pecado. Jesus disse pecado e não pecados. Isso porque ele não está falando de alguns pecados ou transgressões específicas, mas da incredulidade. Isso é o pecado. Do pecado porque não crê em mim. Antes mesmo que alguém cometa alguma coisa, Jesus havia dito que tal pessoa já estava condenada. É o Espírito que torna as pessoas conscientes do seu
estado de miséria espiritual e as leva a reconhecer o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Segundo subtópico, o Espírito Santo convence o mundo da justiça. A justiça que o Espírito Santo convence o mundo é a justiça impecável de Cristo. Isso porque Jesus morreu e ressuscitou dentre os mortos e está à destra de Deus intercedendo por nós. Ele voltou para o Pai e o mundo não o vê, mas o Consolador continua persuadindo as pessoas da justiça de Cristo. É por meio do Espírito Santo que todos nós chegamos à convicção de que necessitamos da salvação. O Consolador nos leva a Jesus, o nosso advogado. Temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Terceiro subtópico, o Espírito Santo convence o mundo do juízo. Jesus disse ainda, e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe deste mundo é uma referência a Satanás, derrotado com a vitória de Cristo no Calvário. O Espírito Santo convence o mundo do juízo, ou seja, trata-se de um julgamento. Qual julgamento? Nossos pecados foram julgados em Cristo na cruz, e Satanás perdeu as multidões do mundo que vieram a Jesus pela ação do Espírito Santo. Mas esse julgamento se refere ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já começou a ser concluído na consumação dos séculos. O diabo ainda luta numa batalha que já foi perdida. Esse juízo é uma referência ao julgamento de nossos pecados na cruz do Calvário e ao mesmo tempo ao julgamento de Satanás, que já foi vencido por Jesus da sua morte e ressurreição. Então aqui a gente vê o que o Espírito Santo continua a realizar. Essa obra redentora de Cristo, ela não acabou, né? A igreja ainda está na terra e é necessário que o Espírito Santo, né, continue a convencer a humanidade, né, do pecado, da justiça e do juízo. Eu lembrei agora quando Noé entrou na arca, e quando passou aquele período da arca ali sobre as águas, e um certo tempo Noé precisava saber se as águas já estavam baixando. E a Bíblia fala que ele viu um corvo, o corvo não encontrava lugar para voltar e depois retornava para a arca. E já quando faltava, se eu não me engano, 7 dias, né, ele começou a soltar a pomba. E essa pomba da arca de Noé, ela representa o Espírito Santo, porque por 3 vezes, a primeira vez ele soltou, ela voltou. A segunda vez, de novo. A terceira vez, ela já veio com aquela plantinha. Noé entendeu que a terra já havia secado. E dessa mesma forma que a pomba ia, não encontrava lugar para habitar, ela não ficava, não permanecia. Dessa mesma forma, o Espírito Santo, ele veio na consciência, atuou nos profetas, mas quando ele encontrou lugar para pousar, eu me refiro à igreja, ao coração de cada crente que é fiel e guarda os mandamentos do Senhor, né, que espera a vinda, que é grato por essa obra redentora de Cristo. Então é uma alegoria, né, que cabe aí, né, nessa... Vamos comparar, né, fazer essa comparação. Então eu creio que
o Espírito Santo tem encontrado guarida nos nossos corações e por causa disso ele tem permanecido. Que nós possamos cada dia mais manter a comunhão com Deus, ficar ansiosos pela vinda de Cristo e continuar confiando no Espírito Santo como consolador, como ajudador, como um amigo fiel, como aquele que está presente o tempo todo, em nenhum momento, a não ser por causa do pecado, né? Mas se você não viver uma vida de prática de pecado, não tem por que o Espírito Santo se afastar de você. Então, que nós possamos cada dia mais abrir os nossos corações e estar recebendo mais de Deus através do seu Espírito Santo. Vamos lá para a conclusão. Diante do exposto, ficamos sabendo que o sentido do Consolador, aplicado ao Espírito, é inerente à sua natureza e obra. O Espírito Santo atua na igreja para guiar o povo de Deus de forma coletiva, como as ovelhas individualmente, e age também no mundo no processo da salvação. Que o Senhor Jesus nos abençoe e que o Espírito Santo, nosso Consolador, continue conosco. Amém.